Olá, queridos amigos, de volta ao EAD. Mais uma vez nós aqui, com a graça do nosso Pai Criador, para darmos sequência nesse curso de aprofundamento ao conhecimento da doutrina espírita. O EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita, hoje no módulo 2, roteiro 5, ainda no tomo 1, na 14ª aula. Vamos estar falando sobre os apóstolos de Jesus, a missão dos 12 apóstolos, que será com certeza muito interessante para todos nós, aprendizes do Evangelho que somos. E nós, nesta 14ª aula, nós vamos estar buscando nesta aula atingir os seguintes objetivos. Primeiro, citar dados biográficos dos apóstolos de Jesus. Também buscamos como objetivo analisar, à luz do Espiritismo, a missão dos apóstolos. Eis aí os dois grandes objetivos nossos, de todos nós, de mãos dadas, estudantes do EAD, que vamos alcançar nessa 14ª aula, os apóstolos de Jesus, a missão dos 12 apóstolos. E nós começamos pelo colegiado, falando sobre o colegiado apostolado, o colégio apostolar. E então, iniciamos lembrando que, no cumprimento de sua missão, Jesus contou com a colaboração dos apóstolos e dos outros discípulos. Apóstolo é uma palavra derivada do grego, que significa enviado. Discípulo é um vocábulo de origem latina, que significa aluno. Jesus escolheu 12 apóstolos e os enviou a diversos lugares para pregarem a boa nova, ou seja, o Evangelho. Contou também com o apoio direto de cerca de 70 discípulos. A espiritualidade amiga nos ensina dizendo que Jesus chamou a equipe dos apóstolos que lhe asseguraram cobertura à obra redentora, não para encenar ou incensar-se, e nem para encerrá-los em torre de marfim, mas para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, instruir e servir ao povo que em todas as latitudes da terra lhe constitui a amorosa família do coração. Então, a missão de Jesus, propriamente dita, começa com a organização do seu colégio apostolar. O Evangelho de Mateus relata, dizendo: "E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali,
viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles então, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Esse relato está lá em Mateus, capítulo 4, versículos 18 e 22. Lucas nos esclarece que Levi ofereceu-lhe, após o convite, então, uma grande festa em sua casa. E com eles estava à mesa numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. O evangelista Marcos informa que, terminada a refeição, Jesus faz um debate sobre o jejum. Alerta sobre a inconveniência de colocar remendo novo em roupa velha, ou vinho novo em odres velhos. Explica que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, e cura um homem de mão atrofiada. Diante desses fatos, uma grande multidão passa a segui-lo, chamando-o Filho de Deus. Marcos nos fala também que depois Jesus subiu a montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele, e constituiu 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar os demônios, ou seja, os espíritos maléficos, irmãos nossos equivocados em evolução. Ele constitui, pois, os 12 e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, o filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Depois André, Felipe, Bartolomeu, Tiago, e filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Todos essas confirmações, nós vamos encontrar lá no registro feito por Marcos, no capítulo 2, versículos 18, 27 e 3 e 1 e 19. Agora, queridos irmãos, queridos amigos estudantes do EAD, vamos adentrar a missão propriamente dita, a missão dos apóstolos. Vamos verificar detalhes dessa missão desses apóstolos, desses 12 apóstolos. Então, de conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias, definem a ação que os discípulos deveriam executar. E nós vamos encontrar essas definições justamente na orientação dos bons espíritos, nos dizendo assim: amados, entrou Jesus a dizer-lhes com mansidão extrema: não tomareis o caminho largo por onde anda tanta gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores, mas sim buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos,
Também não penetrareis nos centros das dissensões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Então, continua ele dizendo, Jesus aos apóstolos, orientando-os, pedindo a eles que assim fossem, dizendo, ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e também voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Trabalhai em curar os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. E continua Jesus recomendando aos apóstolos, não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino dos céus reserva os mais belos tesouros aos simples. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, porque digno é o operário do seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja aí os bens do céu. Quando penetrardes em uma casa, saudai-a com amor. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência do coração. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. Mas nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como haveis de falar, porque minha palavra estará convosco e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer. Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Eis aí as orientações, recomendações de Jesus aos apóstolos,
que serve para cada um de nós, afinal de contas, sendo a causa de Jesus, e nós, aprendizes do Evangelho, temos responsabilidades também de fazer com que os ensinamentos do Cristo se manifeste, não, às vezes, tanto através das nossas palavras, mas especialmente através das nossas atitudes, das nossas ações, aonde estivermos, dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na nossa sociedade, aonde estivermos, nós podemos ser esses apóstolos, exemplificando, colocando em prática esses ensinamentos, até porque o exemplo arrasta, o exemplo realmente estimula a mudança, estimula o crescimento, convence de forma real. Agora, nós vamos falar dos dados biográficos dos apóstolos, de cada um deles, para que a gente familiarize com cada um desses apóstolos de Jesus. Nós lembramos primeiramente de André. André, mencionado em Mateus capítulo 4, versículos 18, 10, 2, Marcos também, capítulo 3, 18, Lucas, no capítulo 6, 14, João, no capítulo 1, versículo 40, também Atos dos Apóstolos, também capítulo 1, 13, irmão de Pedro. E a espiritualidade dizendo para nós, como Pedro ou Simão Bar Jona era filho de Jona, também seria André, a menos que ocorra uma das hipóteses, não é? Então seria também José, parente ou irmão por parte de mãe. Investigações de filiação materna carecem de apoio, pois nem sempre textos bíblicos retiram a mulher da penumbra, conservando anônimas. E também nós vamos observar, por exemplo, a sogra de Pedro, a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe dos Macabeus e etc. E ali estão anônimas. O pescador integrante do grupo inicialmente convocado, isto é, um dos primeiros entre os 12, não é? Que é André. Então é importante que a gente tenha inicialmente essas noções. E lembramos também que, em geral, aceita-se que André era irmão de Pedro. Não existem dúvidas a respeito. Então a espiritualidade amiga nos diz que a sua atitude durante toda a vida de Jesus foi a de ouvir o Mestre, observar os seus atos, estudar os seus preceitos, seguindo-o sempre por toda parte. A não ser, certa vez, que saiu com outro companheiro para pregar a boa nova ao mundo, segundo a ordem que o Mestre deu aos 12. Nenhuma outra ação aparece de André, enquanto Jesus se achava na terra. Poucas são as referências sobre André nas Escrituras. Ele se destaca, porém, por ser um dos primeiros a fazer parte
do colégio apostolar, um dos primeiros a ser convidados. Embora menos proeminente que seu irmão, no caso o Pedro, André está presente ao milagre da multiplicação dos pães de Jesus e a fala apocalíptica do Monte das Oliveiras. De acordo com a tradição medieval tardia, André foi martirizado pela crucificação numa cruz em forma de X, que mais tarde aparece na bandeira da Grã-Bretanha, e representando assim a Escócia, de que André é o padroeiro. Celebrado pela tradição ortodoxa grega como Protocletos, ou seja, o primeiro a ser chamado dentre os 12, isso está lá em João capítulo 1, versículo 40, André, nesse caso, cujo nome significa varonil, nasceu em Betsaida, Júlias, às margens do mar da Galileia. Antes de seguir o mestre, era discípulo de João Batista. Aparentemente, André ocupava-se mais dos assuntos da alma do que propriamente de suas pescarias, tanto que abandonou suas redes para seguir os passos de João Batista. Segundo a história, no caso, segundo os historiadores, segundo o historiador Eusébio, esse registro está lá na história, na sua obra História Eclesiástica 3. Nesse registro, André teria desenvolvido extenso apostolado na Palestina, na Ásia Menor, na Macedônia, na Grécia e também nas regiões próximas do Cáucaso. As antigas narrativas indicam que, supostamente, se encontram em Patras, cidade grega, os restos mortais do apóstolo guardados numa igreja ortodoxa grega. Muito bem. Esse é o relato biográfico, alguns dados do apóstolo André. Agora nós vamos nos ater mais uma vez em mais um dos apóstolos, que é Bartolomeu. Bartolomeu, mencionado lá em Mateus, capítulo 10, também em Marcos, capítulo 3, versículo 18, Lucas também menciona no seu capítulo 6, versículo 14, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 13. E é possível que Bartolomeu tenha nascido na cidade de Canaã da Galileia. Se Bartolomeu quer dizer filho de Protolomeu, ou seja, Bar-Protolomeu, temos pelo menos presumível filiação. Não se comprova nitidamente que o apóstolo Bartolomeu se chamasse Natanael Bartolomeu. O nome de Natanael aparece em João sem indicações. E como o discípulo originário de Canaã, de Galileia, de Canaã de Galileia,
Lá, isso registrado em capítulo 21, versículo 2, a origem familiar de Bartolomeu permanece, entretanto, obscura. Alguns escritores cristãos primitivos informam que o apóstolo seria descendente da família Naftali, embora outros autores, como São Jerônimo, acreditem que ele seja descendente dos Talmari, rei de Jesus. Isso está lá no capítulo 2, nas ditas as palavras de Salomão, capítulo 3, versículo 3. Mas nós vamos encontrar também na espiritualidade amiga dizendo para a gente que, como a maior parte dos discípulos, Bartolomeu parece ter sido um homem profundamente sintonizado com as expectativas messiânicas de sua época. O notável testemunho de Jesus a seu respeito deixa transparecer o perfil de alguém que serviu à lei e aos profetas não apenas para orientar suas esperanças na glória de Israel, mas também para desenvolver em seu íntimo uma espiritualidade frutífera, determinada pelas diretrizes da sabedoria divina, sobre o qual comenta o apóstolo Tiago, lá no capítulo 3, versículo 7. O seguinte relato de João, que Felipe teria falado sobre Jesus a Bartolomeu ou Natanael, que é a mesma coisa, apresentando-o posteriormente ao mestre, temos achado aquele que quem escreveu Moisés na lei e de quem falaram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair coisa que seja boa? Respondeu Felipe: vem e vê. Jesus, vendo aproximar-se Natanael, disse: antes de Felipe chamar-te, eu vi quando estavas debaixo da figueira. Replicou-lhe Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Disse-lhe Jesus: por eu te ver debaixo da figueira, crês? Maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael, após esse encontro com o mestre, o seguia, tornando-se um dos seus discípulos. Há indicações de que o apóstolo teria pregado o evangelho na Arábia, na Pérsia, ou seja, no atual Iraque, na Etiópia e depois na Índia, donde regressou para a Liacônia, passando depois a outros países. Conta-se que, ao desenvolver o trabalho apostolar na Armênia, junto do Mar Negro, teria sido esfolado vivo antes de morrer.
Nós percebemos, meus queridos amigos, irmãos, estudantes do EAD, nesta observação que estamos fazendo nessa aula em relação aos apóstolos, que cada um enfrentou as suas dificuldades, cada um teve que fazer os seus sacrifícios, teve que enfrentar as provações, teve que promover renúncias, e nós não somos diferentes. Naturalmente vamos ter que levar em conta a importância de determinadas renúncias que vamos ter, para que então possamos figurar como seguidores do Cristo no dia a dia, sacrificando, por exemplo, renunciando à força do nosso orgulho, do egoísmo, diminuindo em nós a força de tudo que emana então do orgulho e do egoísmo, aonde estivermos, em nossa casa, em nosso lar, nosso ambiente de trabalho e nossa sociedade, aonde estivermos. Renunciando às nossas vaidades, aos nossos prazeres mais condizentes com a matéria, nos desapegando de determinados velhos costumes materializantes que ainda carregamos. Com isso, nós vamos adentrando lentamente dentro de um processo aprofundado de espiritualização. Aliás, esse é o grande objetivo nosso. Nesse ciclo reencarnatório que nos encontramos, é justamente nos espiritualizar, alcançando então a evolução necessária, que significa vitória sobre as nossas próprias deficiências, diminuindo então a quantidade de erros e aumentando o volume, o índice de acertos no nosso comportamento, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento uns com os outros e no nosso convívio com nós mesmos. Porque Deus, nosso Pai Criador, nos criou com somente um objetivo, o de sermos felizes e evoluirmos realmente. Portanto, nós vamos, nesse instante, continuar colocando mais um dos apóstolos de Jesus em evidência. Nesse caso, Felipe. Felipe aparece rapidamente nos evangelhos, não nos deixando muitas informações sobre ele. As referências evangélicas sobre o apóstolo são as seguintes. Estão lá em Mateus, capítulo 10, versículo 3, também está em Marcos, capítulo 3, versículos 18. Também vamos encontrar em Lucas, capítulo 6, versículo 14. Também em João, capítulo 1, versículo 40. Também em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. É citado também nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, versículos 1 a 9, quando Paulo e Lucas o encontram na cidade de Cesareia, juntamente com suas 4 filhas, todas possuidoras da mediunidade de profecia. Nasceu em Betsaida, Galileia, era pescador. Depois do desencarne do mestre, ele ficou em Jerusalém até a dispersão dos apóstolos, indo, segundo a tradição, pregar o evangelho na Frígia, recanto da Ásia Menor, ao sul de Bitínia. Lá esteve. Foi Felipe que apresentou a Jesus Natanael, no caso Bartolomeu, um homem ilustre
e de caráter lapidado que residia na Galileia. Parece que evangelizou na Itúrea, reunindo-se a André no Mar Negro, sendo morto já muito idoso na Frígia, em Hierápolis. Há uma lenda que vincula o apóstolo Felipe à França. Alguns escritores cristãos do passado falam da presença de Felipe na Gália, ou seja, no antigo nome da França. Um deles é Isidoro, bispo de Servilha, que entre os anos 600 e 636 depois de Cristo escreveu em seu livro de Orphum et Attributis Patrum, lá no capítulo 73, dizendo: Felipe de Betsaida, de onde também provinha Pedro, apregoou Cristo nas Gálias e nas nações vizinhas, trazendo seus bárbaros que estavam em trevas, à luz do entendimento e ao porto da fé. Mais tarde, foi apedrejado, crucificado e morto em Hierápolis, uma cidade da Frígia, onde foi sepultado de cabeça para baixo ao lado de suas filhas. Felipe era muito ligado aos apóstolos Bartolomeu, João, Pedro e Tiago maior. No caso, os três últimos apóstolos formavam uma espécie de Estado Maior do colégio apostolar. É importante não confundir Felipe, um dos 12 apóstolos, com o Felipe, o evangelista, companheiro de Paulo de Tarso. Nós vamos encontrar a espiritualidade amiga dizendo que este não compunha o rol dos 12 discípulos, entra em cena num momento em que a igreja de Jerusalém se debate com a delicada questão da discriminação sofrida por judeus cristãos de língua grega e provenientes da diáspora, também conhecidos como helenistas. Diante da possibilidade de uma divisão sem precedentes, os 12 apóstolos sugeriam à congregação local a escolha de 7 varões cheios de Espírito Santo e de sabedoria, que pudessem solucionar aquela questão de cunho administrativo, enquanto eles próprios se dedicariam ao ensino e à pregação da palavra. Dessa forma, Felipe, assim como Estevão e mais 5 judeus da dispersão ou da diáspora, ficaram responsáveis pelas tarefas administrativas da congregação. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5, também no capítulo 8, versículo 5, também no versículo 5 e 40, aliás, e também no capítulo 21, versículos 8 e 9. Né? Nós vamos encontrar a espiritualidade amiga também, as orientações, nos dizendo que os necessitados
que procuravam valer-se da obra assistencial dos discípulos, o serviço de cada dia consistia não só nas pregações evangélicas, mas também na distribuição de sopa e alimentos aos pobres, dentre os quais dedicavam especial atenção às viúvas desamparadas. Lá em Lucas capítulo 3, versículo 1, assim se encontra escrito dizendo que o apóstolo Felipe deve também ser distinguido de Felipe, o tetrarca. Então, é uma observação interessante que nós devemos levar em conta. Nós ficando hoje, meus queridos amigos estudantes do EAD, com essa aula finalizando-a sem exatamente terminar as menções falando biograficamente dos apóstolos de Jesus, todos. Nós vamos continuar na próxima aula falando desses dados biográficos, que é muito interessante. Paramos aqui, no caso, em Felipe, e vamos na 15ª aula continuar com João, ou João Evangelista. Continuaremos esses comentários biográficos dos apóstolos de Jesus na 15ª aula, a qual eu espero que todos nós estejamos juntos, dando continuidade a essas reflexões, a esses conhecimentos importantes para cada um de nós. Porque é justamente, como já havia lembrado, estudando e observando as características de cada um desses apóstolos, é que nós também vamos sendo estimulados ao verificar detalhes, ao verificar o perfil de cada um desses, não só dados biográficos, mas o perfil psicológico, o perfil espiritual de cada um desses irmãos. Lembrando então, assim, que nós podemos e devemos e viemos para também fazer parte desse apostolado aí, sem querer aí nos colocar no quilates espiritual desses apóstolos. Mas, em plano menor, nós podemos sim e devemos desenvolver as nossas pequenas missões, que são muito importantes. Missões que visam e objetivam o crescimento de cada um de nós através do nosso crescimento espiritual. E nós sabemos que o crescimento espiritual não acontece para nenhum de nós sem que nós destruamos em nós o que nos prejudica na nossa caminhada evolutiva. O orgulho, o egoísmo e tudo que emana deste, que é o orgulho e o egoísmo. As vaidades, as deficiências, os grandes obstáculos criados, que o orgulho, por exemplo, cria, para que então possamos, por exemplo, perdoar. Para que então possamos esquecer ofensas. Para que então possamos praticar a caridade ensinada por Jesus, aquela que está no Livro dos Espíritos, na questão 886, aonde Kardec pergunta aos benfeitores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo entendia Jesus. Então, os benfeitores respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Então, praticar essa caridade segundo Jesus, levando-se em conta esses 3 caracteres, benevolência, indulgência e o perdão, depende de um trabalho imenso, um esforço imenso em relação a ser feito dentro de nós. Porque o grande obstáculo para que possamos ser benevolentes,
para que possamos ser indulgentes para com as faltas alheias, para que possamos vir a perdoar, esquecer ofensas, é justamente destruir em nós o orgulho. É justamente destruir em nós a força do egoísmo, do querer só para nós, do pensar só em nós. E então, abrir então a nosso coração para o amor ensinado por Jesus. Nos desprendendo da força da matéria, sem que o desprezo tome conta, mas com o devido respeito à matéria. Possuir sim, mas não sermos possuídos pela matéria. É muito importante o equilíbrio em tudo que formos fazer. Na caminhada em busca da nossa evolução, enquanto aqui estamos encarnados. E quantas vezes forem necessárias estaremos aqui. É misericórdia de Deus ao nos oferecer essa oportunidade através da lei da reencarnação. Muita paz a todos e até a 15ª aula, meus queridos irmãos, onde nós vamos dar sequência falando sobre ainda os apóstolos de Jesus, começando na próxima aula por João, né? O João Evangelista, tá? Eu aguardo vocês no próximo domingo para que estejamos juntos em mais essa reflexão, nessa sequência de reflexão sobre os apóstolos de Jesus, a missão desses 12 apóstolos. Nós vamos estar dando sequência a essa aula na 15ª, no próximo domingo. Que Jesus abençoe e lhes dê cada vez mais serenidade e paz em seus corações, agora e sempre. Fiquem com Deus.